E hoje a nossa querida amiga Yara Cordeiro irá conversar conosco do capítulo 9, da segunda parte do livro dos Espíritos, das perguntas 549 e 550, pactos. E na hora dos passes, a nossa tão querida amiga também, Nilceia Machado, irá comentar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, Buscai e Achareis, os itens 9 a 11. Aqui na nossa casa, ao chegarmos à nossa casa, que este mês está completando 58 anos, nós recebemos uma mensagem que está no livro No Invisível, Edições Celde, e traz a assinatura do nosso patrono, Leon Denis. Nos traz o título Práticas e Perigos da Mediunidade. E Leon Denis nos fala assim: o único meio consiste em criar em nós, através dos nossos pensamentos e dos nossos atos, um foco irradiante de pureza e de luz. Toda comunhão é uma obra do pensamento. O pensamento é a própria essência da vida espiritual. É uma força que vibra com uma intensidade crescente à medida que a alma sobe do ser inferior ao espírito puro e do espírito puro a Deus. As vibrações do pensamento se propagam através do espaço e atraem para nós pensamentos e vibrações semelhantes. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, só teríamos pensamentos elevados e nobres. Mas o homem ainda se ignora, como ignora os recursos imensos das faculdades criadoras e fecundas que nele dormitam e com auxílio dos quais ele poderia renovar o mundo. No nosso inconsciente e na nossa fraqueza, na maioria das vezes atraímos para nós seres maus, cujas sugestões nos perturbam. É assim que a comunhão espiritual se altera, se obscurece pelo fato de nossa inferioridade. Fluidos envenenados se espalham sobre a terra e a luta do bem e do mal se desenrola no mundo oculto como no mundo material. A atração dos pensamentos e das almas é toda a lei das manifestações psíquicas. Tudo é afinidade e analogia no invisível. Pesquisadores, que sondais o segredo das trevas, elevai, pois, bem alto vossos pensamentos, a fim de atrair para vós os gênios inspiradores, as forças do bem e do belo. Elevai-os não apenas nas horas de estudos e de experiências, mas frequentemente a qualquer hora do dia, como um exercício salutar e regenerador. Não esqueçais de que são esses pensamentos que lentamente aprimoram e depuram nosso ser, aumentam nossas faculdades, tornam-nos aptos para perceber as sensações delicadas, fonte de nossas felicidades futuras. Leon Denis. Com essa página muito inspiradora, que nós estamos iniciando nossos estudos aqui no Centro Espírita Leon Denis, e vamos fazer a nossa prece. Deus de infinita bondade, Deus Pai de misericórdia e de justiça, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome para mais uma noite de estudos em torno da doutrina espírita. Ajude-nos, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos, Senhor, juntos absorvermos, refletirmos os conceitos que a doutrina vai nos trazer na noite de hoje. Para que assim, Senhor, esses conceitos possam chegar até os nossos corações e dos nossos corações, Senhor, chegar às nossas mãos, para que possamos saber, sentir e praticar. Abençoe de nossas intenções,
de sermos melhores, de sermos fortalecidos pela fé e pela esperança. Abençoe, Senhor Jesus, as nossas amigas Yara e Nilceia, que farão uso da palavra. Que elas sejam envolvidas, Senhor, por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe a nossa noite e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em teu nome, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, a nossa Yara irá estudar conosco 2 perguntas, cheias de estudos, né, Yara? 549 e 550. Na 549, Kardec pergunta aos espíritos: haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? E os espíritos responderam: não, não há pactos, porém, uma natureza má que simpatiza com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então, chamas por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e para te ajudar, querem que tu os sirvas em seus maus desígnios. Porém, daí não se segue que teu vizinho não possa dele se livrar, por meio de uma conjuração contrária e por sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama por isso mesmo, em seu auxílio, maus espíritos. É então obrigado a servi-los, como estes também o fazem com relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. O pacto consiste apenas nisto. E a última pergunta, 550. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satã para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isto não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada à desgraça, mas, já que em vez de se desligar da matéria, cada vez mais nela se enterra, o que houver tido de alegria na terra, não o terá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Pelo seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tático que o conduz à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos bons espíritos, se tiver a vontade firme. São essas perguntas que a nossa querida amiga Yara irá na noite de hoje conversar conosco. Que Jesus a abençoe. E vamos lá. Meus irmãos, agradeçamos a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais que nos trouxeram até aqui na noite de hoje, para que possamos usufruir de tudo aquilo que a espiritualidade em torno de nós, desta casa, tragam aos nossos corações, nos alimentando para as novas caminhadas, para novos movimentos em nossa caminhada na direção do bem e na direção do nosso progresso. Estamos já há algumas semanas
estudando, né, ou pelo menos vários companheiros têm aqui se revezado, no sentido de nos auxiliar na compreensão do capítulo 9 da segunda parte do nosso Livro dos Espíritos, que nos fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. São pontuados aqui no nosso livro 13 subtítulos dentro desta ideia de procurarmos saber: podem os seres incorpóreos interferir no nosso meio, no nosso ambiente, no nosso mundo corporal? E, naturalmente, foram sendo trazidas as ideias, foram sendo aqui discutidas. E, na noite de hoje, nós estamos, como disse a Luzia, são 2 perguntinhas só no tamanho, 2 perguntinhas, mas que trazem no seu bojo um conjunto de ideias para as quais, às vezes, nós não fizemos a atenção devida e, talvez em decorrência disso, os fatos que acontecem ao nosso lado passam a ter um julgamento que nem sempre corresponde à realidade. Pactos. E quando se fala em pactos, né, algumas pessoas se arrepiam. Se arrepiam por quê? De que é que vai tratar esse momento? De que vão tratar essas questões? Será que agora eu vou ter entendimento pleno daquele ser a quem, dizemos assim, houve uma adesão por parte de um encarnado àquele que pode fazer o mal em seu nome, né? E traz uma série de problemas para o nosso viver. O nosso querido Leon Denis diz uma coisa muito interessante, e se a gente prestou atenção, vai compreender tudo que vai ser aqui trazido em desenvolvimento. No segundo parágrafo, começa assim: as vibrações do pensamento se propagam, né, através do espaço e atraem para nós pensamentos e vibrações semelhantes. Se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, só teríamos pensamentos elevados e nobres. Mas observem o que ele diz logo depois. Mas o homem ainda se ignora. Como ignora os recursos imensos das faculdades criadoras e fecundas que nele dormitam e com o auxílio das quais ele poderia renovar o mundo. Ou seja, olhamos no espelho, me reconheço, sei quem eu sou, mas como seres humanos, nós ainda temos ignorância total sobre quem somos, o que estamos aqui fazendo, qual é o sentido do nosso viver e, consequentemente, não desenvolvemos aqueles valores com os quais fomos implementados ou fomos agraciados com as forças divinas para que nós pudéssemos caminhar em busca da meta a que teremos que chegar, que é da nossa felicidade. Se nós nos lembrarmos bem, e um companheiro que não mora no Brasil, mas que é um estudioso da doutrina espírita, trazendo ideias relacionadas até mesmo a esse aspecto dos pactos, ele trouxe uma palavra muito interessante. Ele diz assim para a gente: Jesus, há mais de 2000 anos, ensinou sobre a divindade que habita em nós. Será que nós já nos demos conta de que há em nós algo divino? Será que realmente nós temos certeza disso? E aí ele lembra o que foi que Jesus disse: vós sois deuses. Vós sois deuses. E, no entanto, a maioria da humanidade se comporta diferentemente. Se comporta de uma maneira, né, em que, sem compreender esse sentido, né, de sermos deuses, ou seja, sem compreender esse sentido de que somos seres com capacidades para solucionar uma série de problemas. E como disse o nosso querido Leon Denis,
as faculdades criadoras e fecundas que dormitam em nós, e com o auxílio das quais poderíamos renovar o mundo, o que acontece conosco? A chamada aqui do nosso encontro para amanhã. Vivemos momentos de lutas, vivemos momentos, não é? Como digamos assim, problemas no nosso dia a dia que estão relacionados à alma humana em desenvolvimento, porque nós continuamos em desenvolvimento. Nós não somos almas prontas, ou seja, nós não somos seres que já estamos aptos a assumir de imediato. Se assim o Criador desejasse, olha, vem cá, você que está aqui, vem assumir essa responsabilidade de construir um novo mundo, vem assumir a responsabilidade de conduzir uma sociedade. A gente diz assim, mas eu? Que valor eu tenho? Que conhecimento eu tenho? E, no entanto, nós temos em nós forças criadoras, para as quais nós não fizemos ainda total atenção. E o nosso querido companheiro, chama-se ele Humberto Fabre, ele ainda diz uma coisa muito interessante, que ao longo da história da humanidade, nós vamos ver que várias ideias politeístas nos fazem estabelecer assim, uma dicotomia no que diz respeito ao ser humano. O que acontece? Há uma crença em várias divindades. Atribui-se, né, esse dom divino às criaturas nas suas diferentes apresentações. E dizemos assim, cada uma é um ser completamente distinto. Identificamos aqueles que caminham na direção de só fazer o bem, e aí nós os consideramos os deuses, mas há aqueles que caminham para o lado contrário, só fazendo mal. E aí o que acontece? Temos que arranjar uma denominação, temos que entender também essa criatura e, se de alguma forma nós temos uma identificação, vamos dizer assim, na hora das coisas que eu estiver em perigo, na hora das coisas que eu desejar e tiver dificuldade em alcançar, a quem eu vou chamar? Deixa eu chamar esse que eu vejo tem poderes para também resolver os problemas para mim. Então ele diz assim, conforme diz Jesus a Pedro numa conversa, ele disse assim, o homem do mundo é frágil, é mais frágil do que perverso. Vejam bem, o homem do mundo, ou seja, o ser encarnado que somos muito mais frágeis. Não confiamos nessas forças, nesses recursos com os quais fomos implementados por Deus para ter a coragem e a força de caminhar pelos nossos próprios pés, no nosso próprio exercício de viver, na direção da nossa felicidade. E aí o que vai acontecer? Estabelecemos relações com estes seres, procuramos, né, identificar-nos com cada um deles e vamos verificar o que resulta dessa nossa relação num dos grandes exercícios que exercitamos desse processo de comunicação entre o mundo invisível e o mundo visível, que é a mediunidade. Tudo vai desembocar nesse fenômeno que espanta muitas pessoas e para a qual nem todos ainda temos perfeito conhecimento e entendimento. Diante disso, o que é que vai acontecer? Vou usar as palavras do nosso irmão Humberto. Não se conhecendo, já que nós não nos conhecemos perfeitamente, não se conhecendo, imagina que o mal esteja lá fora. Jamais vamos imaginar que o mal está conosco, está em nós também. Por isso, a criação fantasiosa de tantos personagens. Como Lúcifer, por exemplo, um anjo caído que se rebela e passa a competir com Deus, o Criador.
Então nós vamos, né, viver situações bem diferenciadas, porque se alguma coisa der errada, tem que ter alguém para responder por isso. Uma linguagem bem moderna, terceirizamos as consequências daqueles atos que não são tão felizes e que partem de nós. Por quê? Nós ainda não nos conhecemos. Nós ainda não identificamos quais os valores positivos que temos para nos dar a resistência necessária e evitar que o mal se instale em nós e caminhe conosco, né? Então, desse jeito, o que é que nós vamos perceber? O que é que nós vamos ver? No nosso dia a dia, surgem informes, surgem situações que nos fazem buscar a plena identificação, buscar entender tudo isso, e já que Lúcifer aqui foi referido, Lúcifer, Satã, o nome que se quiser dar, porque é a personificação, é a terceirização, né, que nós vamos buscar para, ou melhor, é o bode expiatório. Vamos usar todas as expressões que a língua portuguesa nos possibilita. Tenho que botar alguém responsável por aquilo que foi a minha escolha, mas não foi uma escolha bem feita, e tem uma consequência mais complicada. Em decorrência disso, o que é que nós vamos ver? Procurando estudar esses aspectos que se fazem presentes na vida das criaturas, nós vamos identificar que até mesmo, não só a literatura, como passando depois para os filmes, as peças de teatros, vamos encontrar exemplos, né, que de uma forma nos vão auxiliar nessa percepção de como os homens ainda nos comportamos diante do grande cenário. Eu sigo a linha do bem ou eu busco satisfazer os meus interesses, as minhas necessidades de uma outra forma. Lembrando, na área da dramaturgia, Fausto, né? Eu nunca assisti a peça, digo a vocês, nunca assisti, mas é de conhecimento. Fausto simboliza, né, tenha sido um homem já idoso, que procurava, que se colocou, digamos assim, de uma forma bastante revoltado contra a vida, pelo fato de ele não ter conseguido, até o momento, né, da sua avançada idade, ele não tinha conseguido conhecer, não teve o conhecimento total, não absorveu o conhecimento total que a vida poderia lhe proporcionar. Ele desejava ser um homem, né, de grandes valores intelectuais e colocar isso na sua expressão de viver. Ora, diante dessa sua dificuldade, vai nos ser trazido por Goethe, na sua peça, nessa sua obra, não só o Fausto, que é o simbolismo do homem, ansioso por ter todas as coisas, que o mundo material, ele é o homem do mundo, tudo que o mundo poderia lhe proporcionar, mas que não tinha alcançado. E o que acontece? Ele, naturalmente, se lamentando, vai se deixar influenciar por uma outra figura, Mefistófeles. Mefistófeles é a representação do ser satânico, ou seja, daquele que, diríamos assim, essa criatura veio, né, chegou junto a mim, está me influenciando para fazer isso, para fazer coisas ruins. Mas Fausto, o que acontece? Ele decide entregar sua alma a Mefistófeles. E Mefistófeles, naturalmente, né, vai lhe proporcionar aquilo que ele sempre teve ansiedade de ter no seu mundo no seu mundo como homem encarnado. Então, ele vai, digamos, trocar a sua alma em busca do máximo de conhecimento, do rejuvenescimento
e do amor de uma bela donzela. Né? O triângulo sempre presente em nossas vidas. E essa história que faz parte aí do mundo do teatro, vai ter também uma sua representatividade em um filme bem antigo, mas que de vez em quando passa. Chama-se O Retrato de Dorian Gray. Muitos já devem ter visto o Retrato de Dorian Gray, né? Que também o anseio era se perpetuar na vida como encarnado, né? Na vida de homem do mundo, mas não queria passar pelos percalços que todos nós passamos. E o que ele fez? Naturalmente surge uma figura na sua existência e que vai fazer a proposta. Vamos fazer o seguinte: fez uma tela, um quadro, o retrato dele, tudo aquilo que deveria atingi-lo enquanto homem, nas suas ações, né? Digamos, a idade vai chegando, as ruguinhas vão chegando, mas isso não apareceria no seu corpo físico. Onde apareceria? Na tela do retrato. Então nós vamos vendo, né? Lembram do filme? Nós vamos vendo que à medida em que Dorian Gray vai vivenciando, e ele tinha uma característica: não era um espírito que pensasse no bem. Pois se o seu objetivo era viver de tudo aquilo que a matéria lhe poderia proporcionar, então, se tivesse que pisar no outro, ele pisaria. E as consequências dos seus atos, onde iriam aparecer? Na tela. Então, a tela vivia sempre coberta, né? Com um pano, com uma lona, para que as pessoas não percebessem. Mas, de vez em quando, ele ia lá, levantava aquela lona para olhar os registros daquilo que correspondia às suas ações. Lógico que a gente já chega à conclusão de que, afinal de contas, Dorian Gray não seria um ser angelical. Não era um espírito que primasse por agir no bem. Para ele, o mal ainda era algo relacionado com seu próprio viver. Diante desse acontecimento, o que é que nós vamos perceber? Esta ligação, Fausto com Mefistófeles e Dorian Gray com aquele que foi o pintor, o criador da tela, onde receberia todas as consequências dos seus atos como homens, isso foi consequência de quê? De um acordo. Acordo que nós chamamos de pacto. Simplesmente assim. Pacto, segundo o dicionário, é o quê? Está lá no dicionário do Aurélio, né? Que a gente vai compulsar sempre. É um ajuste, é uma convenção, é um contrato que se estabelece entre duas inteligências no sentido de, olha, eu estou precisando disso. Ah, tá bom, eu vou fazer para você. Mas guarde uma coisa, eu faço aquilo que você deseja. Em compensação, a algema se estabelece. Em compensação, quando eu precisar, você também vai fazer aquilo que eu preciso. Então, nós vamos ver que, tendo essa ideia se tornando presente, nós vamos perceber também, quando buscamos fazer uma investigação em torno da ideia do pacto, que quase sempre nós levamos, não é? Nosso pensamento é conduzido para as coisas não muito felizes, mas se é um acordo, se é um contrato, se é um ajustamento que fazemos para obter resultados, para a realização de muitas coisas que podem também ser boas. Olha o nosso pacto de hoje. Nós não fizemos um pacto com a espiritualidade de estarmos aqui para nos enriquecermos com as mensagens que aqui seriam trazidas? Nós fizemos um acordo. Nós fizemos com essa espiritualidade. Bom, já que o tempo melhorou, deixa eu ir para o Centro Leon Denis, onde vão tratar de assuntos que me serão positivos. E dentro deste processo, não só serão positivos, mas o que vai acontecer? Eu lá, mesmo que
Mesmo que minha intenção não seja assim imediata, mas quem sabe eu poderei ser útil aos companheiros que lá estiverem, oferecendo, irradiando de mim forças positivas que ajudem a espiritualidade a tratar daqueles que lá estão presentes. Não é um pacto? Então nós vamos ter o pacto para o mal, se nós identificamos nas criaturas que dele fazem uso aquelas características de permanência no mal, mas ao pacto do bem. Ao pacto do bem. E esse pacto pode ter outras expressões. Vamos nos lembrar de um pacto que para a família espírita é muito importante. O pacto áureo. O pacto áureo que é a materialização de todo um processo de ideia, todo um processo de preparação para a manutenção da doutrina espírita trazida para o Brasil e que aqui teve esse desenvolvimento, é resultado de um trabalho daquele que nós vamos estudar amanhã. Daquele que, não é, nos traz grandes exemplos na vida, que é Dr. Bezerra de Menezes. E o pacto áureo, qual é o seu sentido? É um pacto do bem. Porque o pacto áureo, ele ocorreu em 5 de outubro de 1949, no Rio de Janeiro. Ele foi assim designado por representar a oportunidade de ouro para se promover a união e estimular o intercâmbio entre os espíritas do Brasil. Não era só viver espiritismo em São Paulo, diferente do que é no Rio de Janeiro, diferente do que é no Maranhão ou no Pernambuco. Não. O sentido era irmanar os espíritas em torno da ideia da doutrina. E, consequentemente, favorecer as trocas, né, de atividades das nossas conquistas, das nossas próprias dificuldades na vivência da doutrina e, consequentemente, proporcionar condições de repensarmos as nossas ideias sem causar danos no contexto de trabalhar o espírito humano dentro dos princípios que o próprio Cristo vem nos trazer. Então vocês vejam, conforme o ponto de vista em que nós nos coloquemos, a nossa interpretação do pacto vai ser bem diferenciada. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos com a mensagem que aqui na nossa questão 549, haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Por que esta apresentação? Porque nós ainda estamos nós ainda estamos caminhando num mundo onde as dificuldades, os desencontros emocionais, os desencontros de culturas entre os homens ainda é muito constante. E, consequentemente, resultados há que interferem no nosso viver. Mas o que foi que disseram os espíritos a Kardec? Não há pactos. Ou seja, não há este acordo, não há, digamos assim, esse contrato para que possamos manter junto a nós a presença desses espíritos. E por que não há esse contrato a priori? Porque, na realidade, ao termos junto a nós, as criaturas, ao ter junto a si um espírito, né, ele vem, se aproxima, é por força da identidade dos pensamentos. Ou seja, semelhante atrai semelhante. Somos iguais naquilo que pensamos. Se pensamos no bem, e nosso querido Leon Denis nos está convidando a que, se o pensamento é a própria essência da vida espiritual, é uma força que vibra, lá no primeiro parágrafo, com uma intensidade crescente à medida que a alma sobe do ser inferior ao espírito puro e do espírito puro a Deus. O que vai acontecer?
vamos trazer para junto de nós aqueles que nos vão dar força, vão nos dar estímulo para que nós nos elevemos. Mas, se não cremos em nada disso, se não temos em momento algum essa certeza, esta intenção de caminhar nessa direção e procuramos nos manter junto ao chão, né? Vivenciando os confrontos, querendo ainda usufruir daquilo que o mundo material nos oferece, quem é que nós vamos trazer para junto de nós? Aqueles que, casando o seu interesse, no sentido também de ter ganhos nesse campo, de aplicar às pessoas ou a tudo aquilo que eles dizem assim, me prejudicou em outros momentos, nós vamos ter essas criaturas junto a nós e as dores que vivenciarmos é a paga daquilo que nós realmente conseguimos, daquilo que realmente estabelecemos nesse, entre aspas, acordo. Só que nem sempre nós, como foi dito por nosso querido Leon Denis, o homem ainda se ignora. O homem ainda não tem essa visão do ser que é, dos seus valores e, consequentemente, não depura o seu pensamento. E por não depurar o seu pensamento, ele, né, o solta da maneira como está neste universo, nesse campo vibracional dentro do qual nós nos movimentamos. E logo somos identificados por aqueles que pensam como nós pensamos. E se aproximam para que, utilizando daqueles valores que são idênticos, nos tornemos, né, agora como médiuns, vamos dizer assim, nos tornemos um instrumento para que se pratique ou para que seja resolvido aquilo que é do seu interesse pessoal, do seu interesse como espírito. Eu me perdi na hora de fazer o registro desse fato, não me lembro bem se é na Revista Espírita de 1859 ou se é de outro ano. Mas é um caso interessante que foi levado ao conhecimento naturalmente de Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, de um fato que merece a nossa visão. Vou tentar resumir o fato. Um senhor, ele foi ser convocado a ser jurado em um julgamento. E qual era a razão desse julgamento? Um jovem, muito moço ainda, ele diz assim, apenas saído da adolescência, era acusado de ter assassinado uma senhora idosa em circunstâncias horríveis. E, diz ele mais ainda, o acusado confessava e contava os detalhes com uma impassibilidade e um cinismo que faziam fremir a Assembleia. Mas, em virtude da sua idade e da sua absoluta falta de educação e de dados os estímulos recebidos em família, que fossem apresentadas em seu favor circunstâncias atenuantes, tanto mais que ele fora levado pela cólera, agindo contra uma provocação por injúrias. Então, era fácil de prever que, se não havia nada disso que pudesse atenuar as suas condições, o júri, né, iria ter uma resposta, uma decisão que ele considerava que precisava ser pensada. Então, o que ele fez? Ele decidiu consultar a vítima. Decidiu chamando-a durante uma sessão por uma evocação mental. Então, deve ter se colocado numa posição onde ele evocou o espírito da morta. E ela fez com que ele percebesse que ela estava presente. E ele então teve uma conversação com ela. De que maneira? Ele, mentalmente, fazia as indagações e o espírito, o tomando como médium e escrevente, dava as respostas por escrito. Precisava de ter um documento depois para comprovar tudo isso. E ele pergunta, o que a senhora pensa do rapaz, do seu assassino? E ela diz assim,
não serei eu quem o acusará. Por quê? Porque ele foi levado ao crime por um homem que me fez a corte há 50 anos e que, nada tendo conseguido de mim, jurou vingar-se. Conservou após a sua morte o desejo de vingança e aproveitou as disposições do acusado para lhe inspirar o desejo de matar-me. Ou seja, o jovem, embora sendo um jovem do mundo de encarnados, era um espírito que tinha identidade com o pensar daquele que o vai instigá-lo para aquela situação. Porque, então, ela diz que ele foi... E como sabe disso? No pensamento, o jurado faz a pergunta. Porque ele mesmo me disse, quando cheguei a este mundo que hoje habito. Então, teve o encontro daquela criatura com aquele que a cortejara e que não fora bem sucedido. E o nosso jurado pergunta, diz, compreendo sua reserva diante dos estímulos que o seu assassino não repeliu como deveria e poderia. Mas a senhora não pensa que a inspiração criminosa a qual ele voluntariamente obedeceu não teria sobre ele o mesmo poder se não houvesse nutrido ou entretido durante muito tempo sentimentos de inveja, de ódio e de vingança contra a senhora e a sua família? Olhem a identidade do pensar. Com certeza, sem isso ele teria sido mais capaz de resistir. Pausa. Como estão os nossos pensamentos? Como estão as ideias que nós nutrimos? Como são as nossas conversações mentais e com quem conversamos? Quem atraímos para junto de nós para nos estimular, para nos esclarecer, para nos dar condições de, peraí, essa ideia que está chegando, mas eu não sou de pensar assim. E fazermos a resistência para não entrarmos nesse processo de sermos, pela intuição, pela inspiração, conduzidos a atos que não serão tão positivos assim. Então, ele, com certeza, né, sem isso ele teria sido mais capaz de resistir. Eis porque digo que aquele que quis vingar-se se aproveitou das disposições desse moço. O senhor compreende que ele não se teria dirigido a alguém que se dispusesse a resistir. Vamos que esse espírito encontrasse uma outra criatura que, do ponto de vista mediúnico, né, fosse um médium mais flexível, um médium que ele pudesse atuar mais intensamente. Mas, pela educação desse espírito, ele soubesse resistir a tudo isso. Né? Ele goza com a sua vingança? Perguntou o jurado, se aquele que o induzira ao jovem a essa atitude, se ele gozava com aquela vingança. Não, pois vê que isso lhe custará caro. Além disso, em lugar de me fazer mal, ele me prestou um serviço, fazendo-me entrar mais cedo no mundo dos espíritos, onde sou muito feliz. Foi, pois, uma ação má, sem proveito para ele. Circunstâncias atenuantes foram admitidas pelo júri, baseadas nos motivos acima indicados, e a pena de morte foi descartada. Porque seria uma das ideias, uma das possibilidades de, no julgamento, né, aquele júri considerar o jovem completamente responsável e ele ser conduzido, né, ao cadafalso e vir a sofrer a pena de morte. Mas diante desse processo, o que é que nós estamos percebendo, o que é que nós conseguimos entender? Que temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Temos que olhar para dentro de nós e avaliar o que realmente, quais são realmente os valores que poderão ser trabalhados por nós de modo a nos dar a força plena para vencermos essas influenciações. Porque como vão nos dizer aqui as questões
que nos foram trazidas ao conhecimento. Há verdadeiro pactos com os maus espíritos? Não há pactos. Porém, uma natureza má que simpatiza com maus espíritos. Natureza má. Ou seja, não é ainda um espírito com conquistas no bem. Se não é o espírito com conquistas no bem, e se ele está tratando aqui de algo que não é tão material, que nós não vamos dizer, como foi dito aqui, a criação de personalidades, né? Damos nomes às criaturas que possam personificar o mal em si mesmo. Aí damos o nome, né? O demônio, Satã, ou lá o que seja. Mas, há uma outra pergunta que diz assim, mas existe realmente o demônio? Existe realmente o diabo? Existe realmente Lúcifer? E o que é que nos dizem os espíritos? Não existe. Existe o quê? Simplesmente um espírito que foi criado por Deus como nós. Só que esse espírito, o que é que vai acontecer com ele? O seu caminhar, o seu direcionamento se manifesta a partir de quê? Da sua rejeição às normas divinas. Ele não atende, né, à ideia de Deus, ele não atende ao sentido de caminhar sob uma norma e, consequentemente, cria um contexto de vida que o distancia da grandeza da divindade, da grandeza do amor do Cristo, do amor de Deus e do amor do Cristo. Ora, a pergunta que foi feita, existe o demônio? Não existe. Porque há espíritos que se entregaram ao mal de tal forma que já não se lembram que são humanos. Vejam bem, não existe o demônio como nós o imaginamos. Existem sim criaturas que já estão há tanto tempo vinculados à ideia do mal que perderam até de si mesmos a lembrança de que são humanos, que um dia tiveram uma vida normal, com família e com amores. Ele é um ser como nós. A sua origem é a mesma que a nossa. Ele é criatura de Deus, assim como nós. Apenas, né, esse ser caminhou numa outra direção. Então nos diz um amigo na sua explanação, se o diabo não existe como ser, ou seja, não é uma construção divina, a ideia, no entanto, não deixa de existir. Não existe a criatura, o ser, demônio. Existe sim uma ideia que nós associamos às coisas ruins. Se nós nos identificamos com essa ideia, olha o que vai nos dizer o nosso irmão, que trouxe essa informação. O pacto, isto que nós chamamos, né, de ajuste, isso que nós chamamos, né, de contrato, não é com a criatura, mas é com a ideia. Nós nos associamos àquela ideia, dizemos, essa é uma ideia de valor e trazemos para a nossa vivência. Então, o pacto é com a ideia. E existe multidão de espíritos vinculados a essa ideia. E, se não me engano, nós estamos numa fase, né? Nós estamos com 7 bilhões de almas encarnadas. Vocês já imaginaram a quantidade de pessoas que são associadas à ideia do mal? Por isso que nós vivemos essa tormenta presente nas nossas vidas. Por isso que nós ainda não conseguimos vivenciar momentos de paz, não conseguimos ainda ter momentos de tranquilidade, porque temos criaturas que são associadas à ideia do mal. E são criaturas que não é que tenham criado, tenham
apresentada essa ideia nesta encarnação. Lembremos que a reencarnação é a grande oportunidade de transformarmos-nos. E alguns ainda não se transformaram. E ainda trazem para essa sua vida nova, para fazer novos exercícios, os resquícios daquilo que em outros momentos, em momentos passados, foi-lhes prazeroso. Era bom viver assim. E, consequentemente, encontrando aqueles com os que se identificam, somam e potencializam essa situação de vivenciar no mal. Então, o que é que nós vamos entender um pouquinho mais, não é? Se existe uma multidão de espíritos vinculadas a essa ideia, e essa ideia coloca, não é? Fazer o mal, os coloca até em oposição à própria ideia de Deus. Deus existe? Que é isso? Isso é fantasia. E vamos chegar para uma condição mais próxima de nós? Não é isso que acontece muitas vezes com os nossos jovens. Quando entram na fase, passando a infância, entram na puberdade, que veem explodir em si todas as forças que vão dar condições de ele caminhar na direção, no sentido do seu amadurecimento, chegar à idade adulta. Nós não passamos por aquela fase de completo desespero do jovem, no sentido de não entender nada. Deus, que Deus, religião, quando eu era menor, minha mãe levava para a evangelização, mas agora que eu penso por mim, não vou nem ao catecismo, não vou à escolinha de evangelização, e a gente fica querendo entender essas dificuldades. Então, esse processo está presente nessas almas que até hoje se mantêm dentro do exercício do mal. Ora, dentro desse contexto, o que é que nós vamos ver? Se tudo na vida, né, se dentro do universo tudo vibra, se os nossos pensamentos, nossas mentes também estão aí em vibração e nós estamos deixando que o nosso pensar caminhe, lógico que elas vão encontrar aqueles com os quais nós nos identificamos e iremos somar. Houve pacto? Houve pacto, sim, com a ideia. Eu aceitei essa ideia. Ora, se isso acontece, já que nós fazemos esse pacto, voluntariamente, porque é a ideia que me agrada, o que é que nós podemos dizer? Se as mentes vibram numa faixa de frequência, no caso, se forem espíritos bem próximos da Terra, as frequências, aí quem trabalha com rádio, com ondas, sabe muito bem, né? As frequências muito baixas são frequências pesadas, e se nós nos identificamos com elas, o que vai acontecer? Quando nós estamos sintonizados, podemos receber o título de demônios também. Ou não podemos? Nós vamos nos diabolizar. Seremos tão diabos quanto aquele que nós estamos acusando de ser o responsável pelas coisas complicadas. Então, né, quem faz esse pacto está se entregando voluntariamente a essa ideia. Está se sintonizando com essa faixa de frequência e está formando vínculos com espíritos que já estão entregues ao mal. E estão entregues ao mal há tanto tempo que se descaracterizam como seres que estamos criados por Deus, voltados à beleza, voltados ao crescimento positivo, voltados ao bem. Mas para isso é preciso que façamos todo o esforço para nos modificar. É necessário que entendamos o que está se processando no nosso viver, no nosso dia a dia, para que atentemos ao que diz a questão 132 do nosso Livro dos Espíritos. Nós não estamos encarnados apenas para cumprir missão ou expiação. Nós estamos encarnados para aprendermos quem somos, o que Deus espera de nós, para que nós possamos assumir a parte que nos toca nessa obra,
seremos trabalhadores junto com Deus. E para isso, vamos amanhã comparecer, né, à nossa casa e as demais que estarão também desenvolvendo este grandioso trabalho em torno da figura do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que vai nos ajudar numa pesquisa de quem nós somos, do que aquilo que ainda trazemos em nós e que se torna a barreira, ou que se torna como que impeditivo do nosso dar um passo adiante. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós somos almas em desenvolvimento. Voltamos a dizer, nós não estamos prontos ainda. Somos almas em desenvolvimento. A cada encarnação, nós crescemos. Tenham a certeza disso. Nem que seja, quanto é que nós nos elevamos nesse caminhar? Como nos mostra, né, o nosso querido Leon Denis, através da lei circular. Voltamos nesse movimento ascensional, nós passamos pelos mesmos pontos, pelos mesmos locais, fazendo contato com as criaturas que estão presentes também nesse processo, mas a cada volta nós nos elevamos, eu costumo dizer, a espessura, nem que seja de uma folha de jornal, já faz diferença. Já faz diferença, porque, né, foi alguma coisa que nós já conquistamos. Não vamos conquistar, não vamos ascender a espessura de um tijolo, porque a minha perna não dá, não tem, dói muito. Mas, quando vamos internalizando todo esse conhecimento, e quando nos dispomos, né, a ser estes servidores, renovando em nós, né, ou identificando em nós os valores que recebemos do nosso Criador, que são valores divinos, que vão fazer com que a luz emana de nós mesmos, nós vamos realmente aprender que a dor que está presente, as lutas que estão aí em torno de nós, são nada mais, nada menos do que estímulos que nós estamos tendo para aprender a trabalhar melhor. Aprender a trabalhar melhor e dar passos mais seguros. Por quê? Vamos lá naquela observaçãozinha que tem aí no final da questão 549. Depois dos espíritos terem dito a Kardec que não há pactos, porém uma natureza má que simpatiza com maus espíritos, né? E todas as atitudes que tomamos, se a gente quer, né, criar problema para o outro, e nós não temos muita coragem, né, de plenamente nos apresentar, o que a gente faz? Irmão, deixa eu ir lá pedir quem possa fazer isso por mim. Mas o outro nos diz assim, ó, vou fazer, vamos resolver. Mas lembre que tens um compromisso comigo no final. E se há a tentativa da gente quebrar o acordo? Já pensaram? E agora? Houve todo aquele contrato, foi tudo resolvido, e a gente paga de tudo quanto é jeito, né? É comida, vai ali na esquina, acende vela, bota frango, faz o que quiser. Mas chega no momento em que a vida, né, caminhar assim, dá voltas, e que nós vamos nos deparar com o nosso momento. Ah, mas fizeram isso comigo, isso é muita maldade, não podiam ter feito isso, né? Então vejamos o que Kardec nos traz de observação. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes em relação aos espíritos inferiores, provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de qualquer estipulações existente entre eles. O pacto, no sentido vulgar atribuído a esta palavra, é uma alegoria, representando uma natureza má que simpatiza com espíritos malfazejos. Então, nós não temos demônios, não temos diabos, não existe Lúcifer. Existe o quê? Um espírito que, como nós, também sofre na luta pelo seu desenvolvimento. É um espírito que reconhece em si a falta de valores e, por isso, sente inveja. E, por isso, quer garantir para si,
melhores situações. Mas se encontra quem na terra possa realizar tudo aquilo que agora na condição de ser incorpóreo, ele não tem condições imediatas de fazer, vai utilizar-se como utilizou-se do jovem, para que através das mãos dele a vingança se processasse. E aí nós precisamos refletir, onde estão as minhas ideias? Onde está o meu pensamento? Com quem eu me contacto? Com quem, a quem eu busco para me inspirar, para me intuir no processo do meu caminhar? Para isso, se ainda não temos como identificar o que fazer, roguemos àqueles que de mais alto nos veem, que nos conhecem, através da oração. E o elevar o pensamento, já será uma forma de vencermos as injunções desse contato, as injunções que resultam, né, dessa atuação tão intensa, fazendo com que saibamos o que é resistir ao mal, desde o momento em que nós entendemos que o que é perene em toda a vida, em todo o universo, é pura e simplesmente o bem. O mal é momentâneo, circunstancial, mas o bem, isso é uma conquista ad eternum. E nós haveremos de ser bons sempre, porque esta é a lei da vida. Progredir cada vez mais e exercitar o bem em todos os momentos que assim o pudermos. Que Deus nos abençoe e que façamos o nosso pacto do exercício no bem, porque assim nós teremos tranquilidade, nós saberemos agradecer àqueles que nos estão conduzindo e que nos colocaremos junto ao Pai como esses trabalhadores que Ele aguarda. Como um trabalhador, como Bezerra de Menezes. Claro que ele ainda já está um pouco além, mas se somos aqueles aos quais ele confia também o processo de darmos continuidade a pensar doutrina espírita, divulgar doutrina espírita, vamos fazê-lo com muito amor, por tudo aquilo que pudermos realizar a benefício dos nossos irmãos. A luta aí está, saibamos enfrentá-la com galhardia, porque o nosso amanhã será um amanhã de luz e de felicidade. Que Deus nos abençoe. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comentada pela nossa Nilceia, do capítulo 25, os itens 9, 10 e 11. Não vos canseis pela posse do ouro. Iremos apenas ler o item 9 e 10. Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sair dessa casa, dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados como menos rigor do que essa cidade. Anotado por Mateus, no capítulo 10, versículo 9 a 15. Convidamos agora os nossos médios, já previamente preparados para a tarefa do passe, para que o mais silenciosamente possível se dirijam aos locais onde os nossos amigos, estarão coordenando o trabalho
E também convidamos os nossos queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, os nossos amigos da internet, também para nos acompanhar nesse banquete espiritual. Vamos nos colocar numa posição de tranquilidade, serenidade, que com certeza também seremos bafejados onde estivermos com os fluidos que estamos necessitados neste momento. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, te rogando ao seu bondoso coração, que nesse momento, no momento dos passes, no momento entre nossos corações e o seu coração, possamos nos unir em pensamento, que o nosso pensamento, Senhor, possa atingir ao seu pensamento e assim trazer a cada um de nós aquilo que estamos precisando: paz, equilíbrio, esperança e, acima de tudo, Senhor, ânimo, ânimo para prosseguirmos a nossa jornada. Abençoe, amigo querido, a esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez e neste momento vamos refletir sobre a mensagem do Evangelho. E diz-nos assim, né? Para que nós não nos incomodarmos, não darmos maior importância ao que é material, com as posses passageiras. As preocupações nesse sentido, quando excessivas, nos distraem e com isso perdemos muito tempo da nossa encarnação. A nossa prioridade deve ser a nossa construção de espíritos imortais, fazendo esforços, colocando tijolo a tijolo nessa construção, que já nos dá muito trabalho. E continuamos a nossa reflexão, que em todos os momentos, meus irmãos, somos convidados a vivenciar o Evangelho na família, no trabalho, no trânsito. São, na verdade, os nossos desafios. Então, sempre que estivermos nas ruas, no trânsito, na família, nós somos convidados a vivenciar, a crescer junto como espíritos todos que somos. E os desafios estão aí. E se nós ficarmos preocupados em excessivo, em excesso com a vida material, nós vamos perder tempo. Não vamos ter tempo da nossa reencarnação para realizarmos esse trabalho que nos cabe. Se estamos na família, tantas vezes na família, nós somos convidados a vivenciar o Evangelho. Muitas vezes. É só pararmos e meditarmos, dar um passeiozinho na nossa casa, na nossa família, que nós vamos identificar. Nas ruas, no trânsito, que nós vemos tanta desarmonia, tantos desacertos, é uma grande oportunidade para vivenciarmos. Por isso nós colocamos aqui, são os nossos desafios. E uma outra reflexão nos chegou nessa lição. Se questionados sobre determinados assuntos, o que diz ou o que nós aprendemos na religião que seguimos, acolhamos o nosso irmão, porque quem pergunta quer saber. Agora, se os questionamentos forem aumentando,
é porque o nosso irmão está precisando estudar sobre o assunto. Podemos aconselhá-lo a estudar, deixando que o nosso irmão faça a escolha livremente. E o Evangelho fecha essa reflexão para nós, nos dizendo assim: assim diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vierem a vós e deixai em paz os que vos repelem. E ele continua: lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Foi o que Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos ensinar o amor. E é essa a religião do futuro, o amor. E não devemos, em momento algum, violentar a crença de qualquer pessoa que seja. Sim, se tiver dúvida, se vier nos perguntar, é diferente. Nós vamos com calma, com carinho, com atenção, responder. E, como dissemos há pouco, convidar o nosso irmão ao estudo para que ele tome as suas decisões. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Vamos manter os nossos pensamentos para ajudarmos o nosso médium para a comunicação do plano espiritual. Prezados irmãos, ao lado de todas as criaturas existentes em face terrena, no período reencarnatório, que se ligam, atraindo os espíritos que muitas vezes e igualmente são cotidianos, com o objetivo de traçar o seu estímulo às coisas que fazem parte desta mesma vida cotidiana, os seus prazeres, o incentivo ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade. Jamais podemos esquecer de que existem numerosos outros espíritos que, de maneira positiva, estão sendo influenciados e, ao mesmo tempo, podem atrair os espíritos mais elevados. A mediunidade com Jesus, aquela que se pratica nos centros e casas espíritas, é um exemplo disso. Cada vez mais, aquele que se dedica ao estudo da mediunidade, aquele que pratica a mediunidade com vistas à caridade, ao bem do próximo, é bafejado, inspirado, protegido pelos bons espíritos. Certamente que as influências terrenas fazem parte das experiências com as quais este ou aquele que pretende alcançar a presença desses bons espíritos precisa se equilibrar. Mas, e sobretudo, dentro da casa espírita teremos sempre o estímulo ao estudo, o estímulo ao trabalho no bem, à caridade, às boas conversas, às boas leituras e, sobretudo, à prática constante da fraternidade. E certamente cada
cada um de vocês dirá: isto realmente acontece? É uma luta constante que cada um de vocês precisará exercer para se manter estimulado e trabalhando na seara do bem. Temos como exemplo este generoso trabalhador, Bezerra, a nos inspirar cada vez mais a esse trabalho, a valorizar o bem, a caminhar conforme as lições de Jesus. Cada um de vocês tem as suas lutas, mas cada um de vocês também tem a capacidade de resistir ao mal, de valorizar o bem. E se, portanto, em muitas ocasiões, se veem tentados a fazer pactos ou terem pensamentos negativos, atraindo aqueles espíritos que muitas vezes não desejam o bem da humanidade ou da criatura, lembre-se, cada um de vocês tem a vontade firme, cada um de vocês tem os seus benfeitores, cada um de vocês estão sendo estimulados ao trabalho no bem para superarem as vicissitudes, para olharem para o futuro e não para o passado. Para o passado são os exemplos positivos, são as lições de Jesus, são as obras de Kardec, são todos aqueles exemplos de espíritos generosos que vivenciaram na vida terrena as vicissitudes da vida e superaram. Cada um de vocês poderá ser também um exemplo para aqueles que virão no futuro, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para outros tantos que servirão de vocês como exemplos de criaturas que falaram o que é positivo, que trabalharam em prol da humanidade, seja como for, seja pouco ou grande, não importa, trabalhem, fortaleçam seus espíritos, para que os exemplos possam ser multiplicados cada vez mais e serem todos considerados trabalhadores do Cristo. Que hoje e sempre Deus assim possa operar em seus corações, ajudando-os nas transformações, alimentando-os em serenidade e ajudando-os no esforço maior de trabalhar em prol dos que sofrem. Um abraço do Herman e que estejam todos convidados, convocados para os estudos que amanhã iremos realizar. Muita paz. Senhor Jesus, agradecido, Senhor, estamos pela oportunidade da Casa Espírita, que nos acolheu, que nos ofereceu uma noite de estudos, de reflexões, que nos ofereceu, Senhor, os passes, nos ofereceu também as orientações amigas do Dr. Herman e desses espíritos, Senhor, que estão sempre ao nosso redor. Agradecidos estamos, Senhor, e pedimos ainda a sua ajuda para que nos auxilie, para que possamos, como o Dr. Herman nos chamou a atenção, sermos exemplos para outras pessoas. Como Bezerra de Menezes é o nosso exemplo, como Jesus é o nosso exemplo. Que possamos aprender, Senhor, com esses espíritos, a sermos melhores, a sermos, Senhor, mais carinhosos, a sermos mais amigos, a aprendermos a conviver na paz e no amor. Ajude-nos, Senhor,
para que assim possamos estarmos mais com os pensamentos voltados para Ti, e assim as nossas mãos, o nosso ser, serão para todos aqueles o exemplo de paz e de amor. Abençoe-nos a todos nós, e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor.